E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e hoje estamos aqui para falar do anime que teve como missão restaurar o gosto do público com Boku no Hero, que é Vigilantes, o spin-off de Boku no Hero, que é muito bom e ouso dizer que ele em certas áreas supera muito a obra original. E como um fã de Boku no Hero, eu estou aqui para contar essa história que explora conceitos muito interessantes que o original não explorou, que é o conceito dos vigilantes, heróis que agem pelas sombras e fazem o bem, mas de forma não legalizada. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A gente começa com a explicação que tudo começou quando um bebê brilhante nasceu na China, e a partir daí várias pessoas começaram a nascer com algum tipo de habilidade especial ao redor do mundo, chamado de individualidade, e com o passar do tempo, cerca de 80% da população possuía algum tipo de habilidade sobre-humana, e com o mundo ficando cada vez mais caótico, com as pessoas ganhando poderes, nasceu a profissão de herói, autorizados pelo governo a usar suas individualidades pelo bem da sociedade para ajudar as pessoas e prender criminosos. Mas, além desses heróis autorizados e, entre aspas, escolhidos, também haviam aqueles que tomavam a frente de serem super-heróis, mesmo sem uma autorização, sendo chamados de heróis ilegais, ou vigilantes. E o narrador deixa claro que essa história se passa antes da história do Izuku Midoriya começar a sua jornada de se tornar um herói, provavelmente alguns anos atrás. Então, começamos com um vilão atacando a cidade, que tava morrendo de fome, o cara tava até comendo uma moto. Mas aparece o Gold, o Homem All Might, que regaça o vilão com um smash e leva ele embora. E dentre as pessoas que estavam assistindo, uma delas era o nosso protagonista, Koichi Haimawari, que tinha que correr para não se atrasar para sua faculdade. Mas virando a esquina, ele acaba trombando com esses noias, que acabam ordenando o Koichi a se desculpar. O que ele faz até se ajoelhando, e vendo que ele não tinha orgulho algum, um dos malucos vai chutar ele. Mas o Koichi só dá uma deslizada para trás, fazendo o cara errar e cair. Ele então sai correndo dali, ou melhor, deslizando. E essa é a individualidade dele, deslizar. Mas ela tem algumas regras. Tipo, para ela ser ativada, o corpo do Koichi tem que ter ao menos 3 pontos de contato. E ela não é muito rápida, com ele mesmo comparando ela à velocidade de uma bicicleta. Enfim, ele vai pra aula. E mais tarde, depois da aula, ele acaba se deparando com um show da Popstep, um artista local que canta na cidade. E tem até uma legião de fãs. Mas ele segue o caminho dele, porque depois da faculdade ele tinha que trabalhar no seu trampo de CLT. É, rapaziada, nem no spin-off de Boku no Hero o protagonista deixa de trabalhar. E os primeiros clientes que ele tem que atender são justamente os noias do beco de mais cedo, que levam o Koichi de novo pro beco e dão umas pancadas nele. Depois do trabalho, o nosso garoto então decide fazer aquilo, e veste o seu traje e sai em busca do seu primeiro alvo para ajudar as pessoas, que deixaram cair alguma coisa importante ou informar locais que estejam procurando, pedir um Uber pros bêbados, tirar umas fotos, fazer reciclagem. E o legal é que em um dos quadros dá pra ver o Koichi ajudando a mãe do Izuku. E é isso que ele faz, sendo o amigo da vizinhança, sendo apelidado pelos moradores locais de Gentleman. Então, ele vai fazer uma pausa e uma pessoa oferece água pra ele. Mas não era ninguém menos do que a Popstep, que pergunta por que ele fica usando essa fantasia do All Might. E ele explica que quer ser útil pra sociedade, pra um dia ser como ele, mas claro, dentro das suas limitações. E o Koichi também fala pra Pop tomar cuidado brincando de idol, pra ela não acabar sendo presa pela polícia. Mas ela fala que não era brincadeira. Mas então, aparece de novo os noias, que seguram a Pop e começam a dizer que vão fazer umas coisas meio criminosas com ela. O Koichi então até tenta dialogar com os caras, mas eles só mandam ele vazar. Mas, mesmo não sendo bom de briga, ele parte pra cima do grandão, que só joga ele longe, e o cara dos espinhos consegue até machucar a bochecha do Koichi. Os noias então mandam a Pop e o Koichi pedirem ajuda pra um herói, que nem o All Might, mas ele sabia que um herói como ele não apareceria simplesmente assim do céu. E quando o Koichi iria ser espetado, cai lá de cima o brabo em cima dos sacos de lixo. E ele podia até não ser o All Might, mas era um herói das ruas, um vigilante, que já desse um murrão no cara dos espinhos. Os outros dois então perguntam quem era esse tiozão. E ele responde que se chama Knuckle Duster, um faxineiro de lixos como eles, que já desce outro 2 murrão e inspeciona a língua deles. O tiozão então olha pro Koichi e chama ele pra trabalhar com ele, dizendo que irá transformar ele num herói. Ele recusa, dizendo que não tem interesse nessas coisas, mas o Duster diz que é mentira, já que era perceptível pelo seu traje que ele respeita o All Might. E por ter como seu passatempo ajudar as pessoas, ele já possuía as qualidades para se tornar um herói. Mas ele responde que sua individualidade era fraca e por conta disso não conseguiria se tornar um herói profissional.
profissional. O Duster então responde que isso não tem nada a ver com a verdadeira justiça e para aqueles com espírito de super-herói só existe uma resposta quando uma situação com pessoas precisando de sua ajuda aparecer: agir. O Koichi então conclui que esse cara só não tem licença pra agir como super-herói. Então o cara dos espinhos faz a Pop de refém. O Koichi então pensa rapidamente sobre o que o Duster falou pra ele e sem enrolar ele se joga pra cima do cara dos espinhos, salvando a Pop. Enquanto o Duster vem logo em seguida com um soco bem dado na cara do humilhante, com o tiozão ficando animado pra ensinar pro Koichi sobre como se tornar um herói. Eles então vão pra casa do Koichi e lá eles se apresentam, com o Duster preferindo ser chamado de mestre. Ele então vai na geladeira do coitado que só tem chá e umas cervejas que ele decide confiscar. Então vemos de novo os noias surrados, mas se encontrando com uma figura muito da suspeita, que oferece um remédio. O mestre então conta que está buscando por uma droga que está circulando pela cidade, chamada Trigger, que deixa o cara mais burro em troca de fortalecer a sua individualidade. E nas palavras dele, é praticamente uma droga que transforma pessoas em vilões. E nesse ritmo, a cidade ficará toda infestada de vilões improvisados. O Koichi pergunta se não é melhor deixar isso com a polícia, mas o Duster diz que esses vilões apareceram do nada em meio à multidão. E isso fará tanto a polícia quanto os heróis ficarem na defensiva. E é aí que os vigilantes entram em ação. Então, o Duster diz que eles vão parar as pessoas suspeitas e conferir suas línguas, já que o Trigger muda a cor da língua como um efeito colateral. E assim que encontrar a fonte do fornecedor da droga, eles acabariam com a circulação. E no dia seguinte, o Duster corre atrás de um monte de gente pra bater e interrogar, com o Koichi acompanhando ele pra ele não fazer nenhuma besteira. A Pop então aparece e agradece a eles pela noite passada. Mas lá vai o Duster de novo querendo bater primeiro e perguntar depois, num cara de negócios, que acaba deixando a mala cair, espalhando alguns brinquedos. Isso parecia muito suspeito pro Duster, mas o moço apenas disse que é um vendedor de brinquedos. Mas mesmo assim, ele pede pra ele mostrar a língua, até que ele é parado por um dos outros Goats de Boku no Hero, Shota Aizawa, com codinome de herói Eraserhead. Então, vamos pro próximo episódio. O próximo episódio continua mostrando o Aizawa segurando o braço do Duster. Então, ele parte pra cima pra dar um soco, mas o Aizawa puxa ele e dá uma bica. Então, o velhote puxa ele pela faixa e joga o Aizawa pra cima, que se apoia em uma árvore, e ele pensa que o Duster possui algum tipo de individualidade de resistência, já que ele só luta usando a força bruta. Então, ele faz umas acrobacias e tenta chutar o Duster de novo, que segura a perna dele. O Aizawa então recua e percebe que a sua individualidade, que se chama apagar, que permite ele desativar o fator individualidade de outra pessoa com contato visual, não estava funcionando no Duster. Eles então lutam por mais um tempo e o vendedor de brinquedos vai embora daquela confusão, com o Koichi tendo a impressão de que de costas ele parecia familiar. A Pop então mostra no seu celular fotos de aparecimento de vilões improvisados, com esse mesmo vendedor sempre aparecendo nas fotos, com isso deixando ele muito suspeito. Eles então vão atrás dele, mas na mesma hora chega os Noias, agora fortalecidos pelo Trigger, daquele cara suspeito, com eles querendo vingança pela surra que eles tomaram no dia anterior. Então voltamos pro Aizawa parando com a luta e se desculpando, já que houve um mal entendido, pois o Duster não usou sua individualidade de forma inadequada. Logo, ele não tinha motivos para prendê-lo. O Aizawa então só pega suas compras de colírios e vai embora, concluindo seu raciocínio de que o seu apagar não funcionou porque o Knuckle Duster não possui uma individualidade. Sendo assim, toda a força que ele tinha era apenas resultado de seus treinamentos. Talvez por isso ele falou pro Koichi que ter ou não uma individualidade forte não importava, desde que ele tivesse um coração de um herói, porque essa era a crença que ele se apegava para continuar fazendo esse serviço. Isso até lembra um pouco dos conflitos iniciais da história principal. Mas por agora eles tinham outros problemas para lidar na cidade, sendo atacada por vilões improvisados. Bem, o Koichi estava sendo perseguido por 3 malucos tunados pelo Trigger, então só o que ele podia fazer era fugir e ganhar tempo para os heróis profissionais. Certo? Droga nenhuma! O Duster pega um tijolo e bate com ele na cabeça de um e depois joga na cara do outro. E vão atrás, com a Pop, que estava perseguindo o vendedor de brinquedos. O cara dos espinhos então tenta perseguir eles de novo, mas o Aizawa aparece e rende eles com as suas faixas. A Pop então acaba caindo, pois um dos Noias que tinha virado um lagarto voador acaba derrubando ela em cima do vendedor suspeito, que acaba abrindo um de seus bonecos, que na verdade eram seringas com Trigger. E com essa cara medonha,
medonha, ele injeta em si mesmo e se transforma em um monstro gigante e captura a Pop e o lagarto voador. O Duster, então, no maior estilo Batman, se arremessa com um gancho e chuta a cara do gigante, que faz ele ficar um pouco atordoado. E com certeza o mestre quebrou algumas coisas aí nessa queda. Mas eles conseguem fazer a Pop ser solta, mas ela estava caindo em queda livre, já que a sua individualidade, chamada saltar, que permitia ela pular muito alto e cair sem tomar dano, não estava ativada, já que ela não tinha nenhum apoio como um chão. Assim, ela iria só se espatifar no chão. O Koichi, vendo isso, acelera o passo e gruda na parede, deslizando até lá em cima, e em sua cabeça ele pensava que, mesmo ele querendo se tornar um herói profissional, ele não acreditava que teria a capacidade de se tornar um, mas que por um momento ele queria voar. Assim, alcançando a Pop e dando o apoio para ela conseguir se salvar. Mas agora era ele que estava caindo, e o vilão gigante tenta pegar ele, mas ele é ligeiro e se fixa na palma da mão e se joga pro lado numa pilha de lixo, assim como o mestre. O Aizawa então utiliza o seu apagar, que diminui o tamanho do cara, e rende ele também. Então a polícia chega no local junto com o resto da equipe, e o Aizawa agradece a ajuda do Duster, mas fala para ele parar com isso de agir como herói porque era muito perigoso. Mas ele fala que estava fazendo o que os heróis profissionais não conseguem, que é deter pessoas suspeitas antes que eles possam fazer o mal. O Aizawa discorda dessa ideia, dizendo que deter uma pessoa antes que ela faça algo fazia dele um criminoso. E justamente por essa forma de pensar, o Duster diz que o Aizawa só o poderia ocupar depois de ele ter feito algo. Ou seja, ele seria preso por fazer a coisa certa. O pessoal então se reencontra e o Duster elogia a imitação da estratégia de se jogar no lixo para amortecer a queda, e que agora ele só precisaria dominar a técnica de como cair. No dia seguinte, vemos dois caras do colegial brigando, um com o visor do Ciclope e com o mesmo poder de soltar laser, e o outro com o poder de criar barras de ferro e com uma costeleta que lembra um pouco a do Wolverine. A Pop relata isso pro Koichi, que se dirige pra lá, agora utilizando uns protetores de motoqueiros por debaixo do casaco, e também nas luvas que o mestre deu, permitindo ele acelerar o máximo que puder. E chegando no local, temos a estreia do novo nome de herói do Koichi, já que Gentleman era muito peba. Ele então se apresenta como The Crawler, que de acordo com o Google Tradutor significa rastreador. Talvez esse nome seja porque ele rastreia os pequenos problemas da sua cidade e tenta ajudar. Enfim, eles perguntam se ele não era o Gentleman, e ele diz que não, e fala pra eles pararem de brigar, já que violência não era legal. Mas aí é ele que é espancado. O mestre então chega pronto pra dar uns socos, mas o Koichi tenta acalmar o homem. A Pop então fica entediada e resolve conversar com os garotos, e descobrimos que os dois eram fãs dela, com eles pedindo uns autógrafos. E com a situação já controlada, surge outro maluco com poder de pedra, provavelmente outro vilão instantâneo, que quase acerta o bebê com seus pedregulhos, mas é salvo pelo The Crawler. O Duster então pula pra cima e tenta sair no murro com ele, mas também acaba tomando. Pelo menos descobrimos que ele era realmente um usuário de trigger. O Duster então pula pra cima do vilão enquanto o Koichi avança contra as pernas dele, derrubando o cara no chão. Então o Duster arregaça o maluco na porrada até ele desativar o endurecimento. Então eles iriam tirar uma foto pra identificar quem era a pessoa, só que o Duster deu uma exagerada na dose. No fim do dia deu tudo certo e eles amarraram o cara, e a Pop passa o ProErd inteiro pros dois delinquentes não se meterem com drogas. E caso eles saibam de alguma coisa sobre, é só mandar um zap. Depois a polícia chega no local e vemos o investigador responsável pelo caso dos vilões instantâneos acreditando que não foi um herói que bateu nele, ao ponto dele ficar todo inchado, porque se fosse o caso ele teria a sua licença suspensa por uso excessivo de força, e comenta que testemunhas viram dois heróis agindo, mas eles não receberam nenhum relatório de heróis na região, concluindo que foram heróis ilegais, com ele indo contra a atividade desse tipo de gente. Mais tarde, na casa do Koichi, vemos todo mundo reunido, e a Pop lendo alguns comentários sobre o incidente, com as pessoas ainda chamando o Koichi de Gentleman. E aqui, terminamos o primeiro vídeo sobre Vigilantes, o spin-off de Boku no Hero, que conta a história dos heróis ilegais. O que será que podemos esperar dessa história? Será que ela superará a obra original em alguns quesitos? E será que a Bones conseguirá manter essa qualidade de alta produção? Isso veremos nos próximos episódios. Então, deixe o like se curtiram, se inscrevam se ainda não forem inscritos, e nos vemos num próximo vídeo. Eu sou o Carlos e falou!